Bom dia a todos, eu sou o professor Rui e a aula de hoje é sobre propriedades superficiais dos materiais. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre propriedades superficiais, tá? Mas veja que essa aulinha aqui ela só tem duas propriedades, na verdade, uma é relacionada com a outra. Você já ouviu falar no termo tensão superficial, mas talvez você nunca tenha imaginado, poxa, isso é uma propriedade superficial de materiais que vai ter utilidade para mim como engenheiro, como engenheira. Bom, na aula passada a gente falou sobre propriedades mecânicas, estamos falando dos materiais sólidos, tá? Propriedades mecânicas têm um conjunto de propriedades, né? As mais importantes que a gente vai trabalhar aqui no curso são compressão, tração, cisalhamento e flexão. Sendo que ainda tem torção que vocês vão trabalhar mais nas disciplinas de dimensionamento, de cálculo, de modelagem dos esforços nas estruturas. Como aqui é a disciplina do material, do componente, né? A gente vai tratar essas principais, que são as principais que são medidas dentro da nossa profissão. Tá? A partir dessa aula de agora, né, eu vou aqui vou mostrar para vocês uma lista de propriedades, uma lista grande de propriedades, todas essas, em algum momento da sua vida profissional, você vai lidar com ela, tá? Seja para medir controle de qualidade do material, seja para especificar o material, seja para dimensionar o desempenho de uma edificação. Mas, basicamente, eu só vou listar essas propriedades e mostrar para vocês como que um material pode se comportar, né? A causa primária, os motivos pelo qual ele tem essa propriedade maior ou menor, pior ou melhor, vocês vão ter, ou já tiveram disciplinas no curso, que vai tratar desse aprofundamento, tá? Como transmissão do calor, como fenômenos de transporte, né? E outras físicas, né? E outras disciplinas, tá? Bom, as principais, nessa é a lista principal de propriedades dos materiais em geral, né? Que são as propriedades mecânicas, são as propriedades reológicas, que a gente ainda vai ter aula sobre isso, né? Que a reologia trata da mecânica do fluido, né? As propriedades superficiais, propriedades físicas como densidade, como porosidade, propriedades térmicas, acústicas, óticas e magnéticas. Então a gente vai falar no curso de quase todas essas, né? Sendo que essa aula de agora trata sobre propriedades superficiais. E a gente vai falar aqui apenas de duas propriedades, que são as propriedades que a gente vai lidar dentro da nossa profissão, né? São dois conceitos que você vai ter que entender, tá? Então faça seu caderno, né? O primeiro desses conceitos é o conceito de tensão superficial dos líquidos. Você nunca se questionou por quê? Se a gente coloca, por exemplo, água, tá? Aqui esse desenho está ilustrando a interface na parte de baixo, a fase líquida da água, e na parte de cima a fase gasosa da água. Se você perceber, quanto menor é o diâmetro do recipiente onde essa água está, maior a chance de você ver esse menisco. Tá vendo essa curvatura do desenho da direita? Esse menisco com essa curvatura para baixo. Tem um motivo de acontecer essa curvatura, né? Acontece o seguinte, ó, o efeito físico que ocorre na interface entre essas duas fases químicas é o mesmo material, só está mudando o estado, né, a fase que ele se encontra. É o conceito de tensão superficial. E a causa dela, né, é causada pelas forças de coesão entre cada uma das moléculas do líquido, né, que são as moléculas semelhantes que está escrito aí no texto. Cuja resultante de forças, né, sempre ela vai dar uma resultante numa direção. Tá? E essa resultante sempre acontece na interface, na superfície. Então, sem considerar que está acontecendo essas forças da figura do lado esquerdo, né? Então tem uma fase, tem outra fase. As moléculas aí representadas por essas bolinhas azuis, elas têm uma força de atração entre elas, né? E essa força de atração, quando você está lá no volume dentro da fase líquida, ela, como está ilustrada aí nas setinhas em preto, né? Ela gera uma resultante nula, porque você tem moléculas por todos os lados no seu volume, né? Então não tem uma resultante para uma direção. Agora na superfície, você vai ter uma resultante para baixo, porque a quantidade de líquido que tem na fase gasosa, pela umidade relativa do ar, ela é muito, muito menor do que ali naquele líquido. Então você tem muitas moléculas para baixo que vão gerar essa força de atração, que vai gerar uma resultante para baixo, que está indicada aí na figura da direita. Então isso faz com que você tenha essa curvatura, né? Gerando essa linha imaginária da interface, superfície, como se fosse uma linha tracionada. Tá? Essa propriedade dessa superfície
que gera essa tensão aí que forma, né, a interface, é que a gente chama, representa pela letra gama e chama de tensão superficial do fluido. Tá? Então, ao invés de a gente falar assim, ó, esse fluido água tem uma força resultante de tantos, o fluido mercúrio tem uma força resultante diferente. Não, a gente representa esse fenômeno que eu expliquei pela tensão superficial, tá? Que é a resultante desse fenômeno todo. Vamos supor, né, uma hipótese que são líquidos diferentes aqui, ó. Então, se eu tenho uma superfície igual, dependendo da tensão superficial do seu fluido, ele vai formar uma gota mais redondinha, como da direita, com uma tensão superficial maior, ou uma gota menos redondinha, mais espalhada, que é a gota da esquerda. Tá? Então, esse é o fenômeno responsável pela forma com que o fluido se espalha na superfície. Esse é o efeito da diferença de tensão superficial em cada um dos fluidos. Certo? Essa é a explicação do conceito. Tá? O segundo conceito, ele é o conceito de ângulo de contato entre fases diferentes. Então aqui eu falei para você de propriedades mecânicas e antes disso eu falei que propriedades são características intrínsecas do material. No caso do ângulo de contato, não é uma propriedade intrínseca do material. Na verdade, é uma resultante da interação entre materiais. Veja aqui aí na figura mais à esquerda desenhada, né, da sua tela. Né? Então imagine que existe uma tensão superficial do líquido, representado ali por γGL, que é a interface entre a fase gás e a fase líquida. Só que a mesma coisa existe entre a fase líquida e a fase sólida. É que essa tensão superficial não é forte o suficiente, a resultante da força não é grande o suficiente ao ponto de gerar curvatura no sólido. Tá? Então, mas existe, está representada por γLS. E existe também a tensão superficial entre as duas fases, sólido e o gás, que é γGS. Então, o conjunto dessas três interfaces, que envolvem três materiais, é que vai dar essa resultante desse ângulo formado aqui entre, por exemplo, a fase líquida e a fase sólida. Se eu estiver medindo a tensão superficial, o ângulo de contato entre líquido e sólido. Então, eu falei na tela anterior, né, do vídeo que vamos supor que existem dois líquidos diferentes, né? Mas, na verdade, não são dois líquidos diferentes. Eles poderiam ser, para explicar o conceito de tensão superficial. Mas, nesse caso aqui, eu que fiz esse experimento, né? Lá na USP, lá no SIX. Então, nesse caso aqui, são gotas de água. O que muda é a superfície sólida. Tá vendo? Eu mudei a tensão superficial da interface sólido-gás, né? Porque se eu mudei o sólido, eu mudei a interface sólido-gás. E também a interface sólido-água, a partir do momento que eu mudei a fase sólida. Então, mudando a fase sólida, isso que fez mudar o formato aí da gota. Isso que fez mudar o ângulo de contato entre o líquido e a fase sólida. Tá? Então, mas muda o que isso aqui? Qual que é a diferença na minha vida prática para a tensão superficial? Tá tudo relacionado. Vai ter momentos que você, na verdade, né, sempre, você não vai conseguir medir a tensão superficial. Como a tensão superficial é uma característica do material e há interfaces padronizadas, como o ar, por exemplo, líquido-ar. Então, você vai ter uma tabela de tensão superficial de vários líquidos, sempre considerando que está no ar. Se eu colocar dentro de um equipamento uma câmera com outro gás, vai mudar. Tá? Mas como a gente normalmente considera ar e muitas vezes considera água, então você vai ter tensão superficial tabelado para essas interfaces padronizadas. Mas muitas vezes você não vai conseguir medir se você mudar alguma dessas coisas. Né? Por exemplo, aqui é água, mas nesse estudo que eu fiz, era uma água com cal solubilizada que acontecia lá no nosso cliente, que era uma indústria. Então eu já mudei a fase líquida, não é água pura, é uma água que na verdade é uma solução. Então aí eu tive que medir, só que eu não tinha equipamento que media tensão superficial, mas eu tinha equipamento que é uma câmera, né, que tirou a imagem, que consegue medir o ângulo entre o líquido e a base. Está vendo que é mais fácil medir? Por isso que existem essas correlações de propriedades muito próximas que uma interfere na outra. Tá? Aí a função de eu falar para vocês aqui nessa aula que o conceito de ângulo de contato. Que se você for trabalhar com desenvolvimento de superfícies e tal, muito provavelmente você vai ter que medir o ângulo de contato. Para a partir dele você inferir as alterações de tensão superficial.
Já apresentei esse exemplo em outra aula, né? Que aqui a gente alterou a superfície dessa cerâmica para que ele não molhasse. Mas como isso é aplicado na prática, né? O resultado de um dos estudos lá do nosso grupo foi aplicado nessa ponte. Isso aqui é uma ponte estaiada que tem lá em São Paulo, na Marginal Pinheiros, que é uma ponte, devido ao fato dela ser atirantada, né, com esses tirantes metálicos aí que estão revestidos em amarelo, a gente consegue, os engenheiros, né, os projetistas conseguiram fazer uma ponte muito esbelta, né, muito fininha aí essa plataforma onde os carros passam. Mas não é isso que eu quis mostrar. O que eu quero mostrar é que esse concreto ele foi pintado com um hidrofugante que mudou justamente a molhagem desse concreto com a interface água. Então, quando a gente chama de concreto autolimpante, porque quando molha, a água não fica muito tempo ali aderida na superfície, tanto tempo que ela levaria uma sujeira por absorção para dentro dos poros e o concreto ficaria encardido. Não, essa água, quando chove, ela desce em grande velocidade pelas superfícies, porque ela forma aquela gota bem redondinha, e ela vai carreando, levando junto toda a sujidade. Então, com isso, a gente evita que a sujeira entre nos poros do concreto junto com a água, deixando ele sujo. E o nome é autolimpante por conta disso. Então, aqui é um exemplo de como uma propriedade superficial, o conhecimento e o desenvolvimento de inovação, nesse caso, né, gerou uma solução aplicada e está aplicada em algumas estruturas de concreto armado. Anotou tudo no seu caderno? Ótimo. Traga suas dúvidas para a aula. Até mais.